Eu já, para quem não sabe, né, já fui parte aí da família Unopar, mas ainda me considero parte, tá? Então, assim, é uma honra estar voltando, né, para estar nesse encontro aqui, nessa aula inaugural. A aula inaugural eu considero, né, que é uma ação que tem dentro da Unopar que é super importante, porque é um momento de reencontro, onde todo mundo está voltando aí dessas férias, né, desse momento de descanso, e se preparando para iniciar um novo semestre. E aí, quando a Laís, né, ela me convidou, e aí falou um pouquinho do tema que ela queria, né, trazer para os alunos, eu achei essencial esse tema, porque desde que nós começamos, na verdade, né, a pandemia, nós estamos enfrentando muitas coisas diferentes, né, precisamos nos adaptar a muitas coisas diferentes. E aí, quando ela falou, Bruna, queria que a gente conversasse um pouquinho, né, com os alunos sobre a questão do foco, sobre a questão de ter um objetivo. Eu falei, não, perfeito, eu acho que é super pertinente para esse momento, né, de retorno às aulas, de mais um semestre, para alguns o último, para alguns o primeiro, para alguns estão ainda no meio, né, da caminhada, mas seja lá o momento em que vocês estiverem, né, do percurso aí da graduação, esse tema e esse momento, ele é super importante, ele é super relevante, principalmente para o momento em que estamos vivendo, né, onde todo mundo precisou aí se readaptar, onde todo mundo precisou fazer ajustes aí para poder continuar a viver. E eu falo isso porque, né, com certeza, a pandemia ela nos afetou de alguma maneira. Aqueles que conseguiram sair ilesos no sentido da questão da doença em si, né, que não foram afetados em relação à doença, que não tiveram nenhum parente que foi afetado com relação à doença, precisou readaptar a vida, precisou readaptar o trabalho, precisou readaptar também ao ensino. Então, acho que ninguém saiu ileso, né, dessa questão aí da pandemia. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que eu não gosto de falar sozinha, certo? Então, essa manhã aqui não é uma palestra, não é uma live, tá? É uma aula. E dentro de uma aula, a gente conversa, a gente bate um papo e a gente partilha. Então, esse é o objetivo de hoje. Eu acho que o nome é aula é justamente por isso, tá? Porque a gente vai estar aqui conversando, trocando, né? Eu vou trazer e vocês também vão trazer, nós vamos trocar aqui nesse momento que é super importante, tá bom? Ok, combinado? Não vou falar sozinha, vocês não vão me deixar falando sozinha, né? A gente vai conversar aqui e espero que essa conversa seja muito satisfatória para nós, tá bom? Antes de começarmos, de fato, né, no tema, eu queria, junto com vocês, né, propor aqui um momento onde a gente possa já começar esse diálogo, tá? Como eu disse a vocês, não vou falar só, tá? Então, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês. E aí eu queria que vocês, né, olhassem, né, é uma nuvem, na verdade, de palavras, tem algumas palavras, né, nessa imagem. E aí eu queria que vocês olhassem algumas palavras dessas e me dissessem, né, uma com a qual vocês mais se identificam, né, ao longo dessa trajetória aí de graduação, nesse momento em que vocês estão passando. Me digam com o qual mais vocês se identificam, com qual palavra vocês mais se identificam e por quê, tá? De forma resumida, eu gostaria da participação de todos, tá? Eu vou apresentar aqui a imagem para que vocês possam dar uma olhadinha e escolher uma palavrinha, tá? Thaís, antes estava aparecendo aqui para eu apresentar, agora parou. Mudou alguma coisa aí, agora sumiu aqui a parte de apresentação. Peraí. Cadê Bruna? Aqui. Testa agora, por favor. Aí, agora foi. Pronto. Não está aparecendo para mim, não, professor. Ela vai compartilhar agora, tá? Só um minuto. Tá bom. Pronto. Eu subi a apresentação e digam aí se vai aparecer para vocês, tá? Pode carregar um pouquinho, então para alguns pode demorar um pouquinho. Já tá ok. Já está aparecendo? Já. Pronto. Então a gente tem aí algumas. Maravilha. A Pode gente tem falar, aí algumas professora. palavrinhas. A gente tem aí algumas palavrinhas, né?
E aí eu queria que vocês me dissessem uma apenas, tá? Escolham uma. E me digam por que vocês se identificam mais com essa palavra. Vamos lá, quero ouvir vocês. Aqui é a Ludmila que está falando. Bom dia, colegas. Bom dia, pessoal. A palavra que eu escolho é rotina. Mas eu não digo rotina na questão positiva, mas sim negativa. Eu tive uma filha e aí, para mim, foi bem complicado, né? Ter a rotina de estar ali no mesmo horário estudando, fazendo as atividades ali no portal, e isso me atrapalhou muito, né? Por isso eu escolho essa palavra, mas esse semestre eu vou procurar ter uma rotina mais organizada, né? Para poder estar fazendo todas as atividades, deixar tudo no prato certinho. É isso. Muito obrigada, Ludmila, pelo compartilhamento aí conosco. Rotina. Mais alguém? Vamos lá? Oi, Bruna. Posso falar? Claro. E parabéns aí, seja bem-vinda de novo. Você já é da casa, né? Obrigada, sou mesmo, eu já me sinto, hein? Essa semana também eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do teu esposo, acho que é Edson, né? Isso. Excelente palestra sobre educação. Mas vamos lá. Eu me identifico muito com a palavra planejamento. Eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que é a chave assertiva para a realização de sonhos e conquistas. Né? A partir do momento que a gente planeja um casamento, uma casa própria, um carro, a gente consegue alcançar. Então, eu gosto muito dessa palavra planejamento. Não sei se pode falar duas. Pode falar. E a outra também que eu gosto muito é organização. Eu me considero um cara muito organizado. Obrigado. Nada, obrigada, Gilmar. Bruna, eu também quero participar. A Laís disse que eu iria participar no final, mas você sabe que eu gosto de tagarelar, né? Claro! Bom dia, pessoal. Conosco. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cleide, sou a diretora. A Laís me apresentou aí no início, mas eu não podia ficar de fora dessa contribuição aqui. A Ludmila me representa. Eu também tive um bebê, Ludmila, e isso fez com que a minha vida mudasse de ponta cabeça. Então, o que a gente precisa, de fato, é focar nessa rotina e cuidar muito para que a nossa motivação esteja em alta sempre. Porque um filho, ele agrega luz e agrega muito trabalho. Então, a gente precisa encontrar novos caminhos. Eu acho que a pandemia, por si, ela trouxe essa necessidade de reorganização. Todo mundo, de alguma maneira, foi impactado. Então, nós precisamos, de fato, a partir desse elemento motivador, que precisa ser embutido em cada um de nós, precisa estar embutido para que nos leve adiante, fazer uma organização, uma reorganização da nossa rota, para que a gente consiga entregar esses objetivos que nós temos. E eu acho que as palavras todas, tais como as que citadas pelo Gilmar, elas nos apoiam nessa construção de rotina. Então, vamos embora, vamos junto. Esse negócio do neném é brilho e luz, então vamos fazer o nosso futuro aí construído de uma maneira bastante sólida, tá? Obrigada, Cleide. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Me chamo Conceição. É um prazer estar nessa aula inaugural. Eu me identifico muito com a palavra organização, porque a minha vida é uma correria, tenho 2 filhos, e para ajudar ele nesse momento, eu tive que me organizar. A Conceição ficou muda para mim, para vocês? Aqui também. Ah, tá. Para mim também. Acho que deve ter caído o áudio dela. Olá, bom dia a todos. Eu sou Edmilson novamente. Tinha caído, acho que a conexão. Mas a palavra que também me deixa muito tranquilo é a palavra organização. Como a Conceição falou, é uma vida hoje em dia de correria, muita coisa para se fazer, muitas coisas para se resolver, e a ideia é tentar otimizar o tempo, tentar organizar em todas as situações. Então, acho que a palavra que me fica bem adequada é organização.
Obrigado a todos. Obrigada, Edmilson. Bom dia, Bom dia. meu nome é Tânia, o meu é motivação. Estou muito motivada, visando no meu futuro. Então, o futuro está me motivando em querer mudar, em querer buscar uma profissão nova. Essa é a minha motivação. Maravilha, Tânia. Bom dia, Bruna. Bom dia. É Cris, também queria dar minha contribuição. Cristiano, lá da Unopar. Eu lembro, tá, Cris? Assim, eu me identifico muito com a palavra motivação. Eu acho que a motivação, ela consegue mover. Se você se planeja, a gente consegue se organizar melhor. É como se ela fosse um combustível que, de alguma forma, ajudasse nesses outros itens aí, né, que estão aí citados, né? Você bem motivado, você consegue controlar esse estresse. Bem motivado, você consegue enxergar até melhor as necessidades de organização, de planejamento. Eu tento e ela contagia, né? Eu acho que a motivação também tem um fator intrínseco e extrínseco. Então a gente também consegue transmitir essas sensações para os outros. E todo mundo nesse momento está precisando, né? Estar motivado, focado. É isso. Perfeito. É isso aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pode Bom falar, a gente está dia. escutando. Bom dia. Eu sou Flávia. Bom dia. Pode Oi, falar, Flávia. gente, perdão, aqui eu tô com problema na internet, viu, Flávia? Só, não é te cortando, não, é só para dar uma satisfação à Bruna, viu, e a vocês também. Eu tava Sei. falando e aí a internet caiu, A Conceição, né? viu? Isso. Eu tava falando da organização Isso. e eu não era dada muito a organizar e eu tive que reaprender a botar tudo organizado para a rotina minha e dos meus filhos melhorar. Então, a organização dessa pandemia foi uma palavra muito forte. E eu tenho que ficar seguindo com ela para ter um foco melhor e motivar eles também, né, a seguir nesse mesmo plano. E é isso. Muito obrigada, Conceição. Flávia? Oi, bom dia. Bom dia. Pode continuar. Para mim, a palavra que me identifica mais é o foco, né? Porque a vida corrida que a gente tem do dia a dia, trabalho autônomo, trabalho assalariado, então eu tenho focado bastante na questão da faculdade, apesar que às vezes eu entrego as coisas no último prazo, porque às vezes é complicado a gente estar na internet, né, no dia a dia, mas para mim a palavra no momento é foco mesmo, focado no objetivo para que amanhã depois venha colher os frutos, né, do esforço. É isso. Alguém compartilhar? Ok. Mais alguém? Antes de eu seguir? Sim, eu queria falar também. Pronto, pode falar. Bom dia, meu nome é Tatiane. Assim, para mim agora, no momento, acho que a palavra que me representa mais é planejamento. Eu trabalho já, né, há 13 anos numa empresa, mas eu quero mudar. Então, o estresse lá tem me motivado a me planejar para fazer essa mudança. E é uma área que eu quero estudar, que é totalmente do que eu exerço hoje, então para mim vai ser um desafio e eu estou me planejando para embarcar aí nessa mudança. Maravilha. Obrigada, Tatiana. Ok. Acho que não temos mais nenhum voluntário, né? O pessoal ficou quietinho. Voltei aqui. Nossa, que incrível, né? Ouvir vocês e
Quero agradecer, né, a todo mundo que conseguiu aí partilhar um pouquinho junto conosco, sei que não foram todos, mas a gente conseguiu ouvir bastante aqui. E é, assim, incrível, né, ouvir a rotina e o probleminha e a palavrinha de cada um. Muitos se identificaram aí, né, com já a palavra do outro, com a situação do outro, com um pouquinho da rotina do outro. E outras coisas que eu achei super interessante aqui, muito nova. Gostei agora no finalzinho, quando a Tatiane falou, né, que a motivação para ela tá, né, ela tá usando o estresse do trabalho como uma motivação para ingressar numa nova carreira, numa nova área aí. Então, vejo, né, às vezes a motivação, ela pode vir de algo não tão positivo. Muito legal, Tatiane, isso que você trouxe para a gente aí. Então, vamos lá, né? A gente ouviu aqui alguns relatos, né, de alguns colegas que conseguiram compartilhar junto conosco, palavras, né? Algumas das palavras que eu coloquei aqui, que eu expus para vocês, e relacionada ao como essa palavra estava, né, inclusa aí no dia a dia de vocês. Então, a gente ouviu muito de planejamento, a gente ouviu muito aí de motivação, uma palavra que surgiu bastante aí, né, dentro dos colegas. Foco também apareceu bastante. E organização, planejamento. A gente teve aí, né, a rotina que a Ludmila trouxe, foi a única pessoa que trouxe, assim, essa palavra da rotina, e eu concordo com a Ludmila, né, com a palavra rotina. Realmente a rotina, ela vem e termina, às vezes, nos sufocando, né, e deixando a gente um pouco paralisado para agir e tomar outras providências. Mas, assim, percebam que há muita similaridade, né, nas situações e nos pontos de vista aí dos colegas com relação às palavras. Então, para começar, o que eu queria entender e que a gente começasse a discutir sobre esse tema especificamente, né? Foco, né? A gente ouviu aí alguns colegas trazendo essa palavra como uma palavra importante nesse momento, e como a Laís já bem falou no início, nosso tema que é foco, motivação e hábito. Primeiro, por que eu coloquei nessa ordem, né? Foco, motivação e hábito. Porque para a motivação e para o hábito, a primeira coisa que a gente precisa é do foco. Então, se a gente não tem um foco, nossa motivação ela vai ficar meio que perdida, a gente não vai saber para onde nós vamos direcionar essa motivação e nós não vamos conseguir estabelecer a questão do hábito. Então, antes da motivação, antes do hábito, precisa vir o foco. Então, por isso que eu coloquei nesta ordem, né? Foco, motivação e hábito. A motivação, ela também está estrategicamente localizada, né? No meio ali, entre uma palavrinha e outra, justamente porque em todo o percurso que a gente inicia, né, o meio é a parte mais difícil. Concordam comigo? O início ele é muito motivador. O meio é quando justamente a gente já criou uma rotina, a gente já criou ali, né, o nosso hábito, e para permanecer é que é difícil. Então, a motivação, ela de fato precisa estar no meio do processo para que nos ajude a chegar ao final. E o hábito, ele vem como última palavrinha, também estrategicamente colocada, por quê? Se eu consigo ter o foco, se eu estou motivada para continuar nesse foco, isso precisa se tornar um hábito. E por que isso se torna, então, a tríade da vitória, né? O trio da vitória? Porque quando a gente consegue estabelecer na nossa vida um foco, que seria o nosso objetivo, quando a gente consegue ter motivação para continuar nesse foco, e quando a gente torna disso um hábito, nós conseguimos alcançar, né, o que a gente colocou ali como meta. Então, essas três palavrinhas, elas são capazes, né, de nos conduzir de forma eficaz ao nosso objetivo. Mas me digam aí, o que é que vocês acham que é foco? O que é foco para vocês? Compartilha aí comigo. Bora lá, pessoal, não fiquem tímidos. Nem estou vendo vocês, hein? Estabelecer o que é importante, o que você quer. O que é importante para você, onde você quer chegar. Acho que para mim esse é o foco. Muito bom, um objetivo. Okay. Mais alguém? Ou todos concordam com a Laís? Persistir para alcançar seu objetivo, né? Muito bom, Tatiane. Tatiane chegou agora, né, mais perto aí do conceito oficial, digamos assim, não que os outros conceitos estejam, né, equivocados, não estão, mas quando a gente fala de foco, ele está intrinsecamente interligado à capacidade de iniciar algo e de finalizar. Porque se está apenas em iniciar e não finalizar, não se considera um foco.
Então, o foco é, de fato, a capacidade, né, de você estabelecer ali um objetivo, uma meta, iniciar e finalizar. Finalizar é a parte mais difícil. Concordam comigo? Porque iniciar, às vezes a gente inicia muitos projetos, muitos sonhos, mas nos mantermos firmes até o final, esse é o grande desafio. Então, o foco é exatamente isso, a capacidade de iniciar algo e finalizar esse algo que a gente colocou aí. E hoje eu digo a vocês que talvez dessas 3 aqui seja o maior desafio, é o foco. Porque hoje a gente conta com uma sociedade, com um mundo, né, onde a gente tem muitos estímulos externos. Percebam junto comigo, né, aí na realidade de cada um de vocês. Seja na casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no momento do estudo, que vocês estão aí separados. Quando a gente para e a gente estabelece ali que a gente vai fazer uma atividade, tem uma atividade para ser feita nesse momento. E a gente começa a fazer essa atividade. Eu queria que vocês compartilhassem isso comigo para ver se não é só eu, tá? Quantas vezes nós somos interrompidos a partir do momento que a gente inicia essa atividade até o final? E quantas coisas nos interrompem? Acontece com vocês também? Digam aí para mim. Seja lá qual for a atividade, tá, gente? Às vezes em casa, às vezes no trabalho. Oi? Comigo acontece muito. Muito, né? É telefone, é os filhos, às vezes amigos, é parente, é o Instagram dando aquele pupaizinho, é o celular que dá aquela vibrada, é uma ligação, às vezes no trabalho, é o colega que chama, é alguém que chega com uma demanda em cima da outra que você está fazendo. Enfim, nós vivemos hoje num mundo onde a concentração, ela é diariamente desafiada. Então, é muito difícil e é muito complicado nós sentarmos, começarmos uma atividade e finalizá-la sem que alguma coisa nos interrompa. E quando eu digo alguma coisa, pode ser qualquer coisa, né? Porque nós estamos num mundo de muitos estímulos. Pode falar, Tânia, o que você ia falar? Concordo. Inclusive, eu estou aqui ouvindo, estou com fone, e estou no serviço, eu estou de plantão. Então, eu não estou direcionada só nesse foco lhe ouvindo. Eu estou assim, me interrompendo o tempo todo, porque eu tenho que fazer as coisas. Eu sou técnica de enfermagem e eu estou aqui com fone, mas eu não deixei de te ouvir. O tempo todo estou aqui lhe ouvindo, porque eu acho que todas as formas de passar conhecimento é muito importante. Por isso que eu fiz questão de estar presente nessa inauguração. Muito obrigada. Eu também concordo com Tânia. Bom dia a todos. Eduardo falando. Agora mesmo também eu me encontro aqui de plantão, né? Responsável pelo presídio da Mata Escura. E o foco, o foco aqui está dividido, né? Porque eu sou responsável pela força-tarefa e aqui eu não posso vacilar um só minuto. São 25 policiais aqui sob a minha responsabilidade e mais de 14 mil presos. E eu tenho que ficar o tempo todo aqui, dividido entre a cruz e a espada, mas o mais importante é a gente alcançar o nosso objetivo. Bruna. Obrigada, Eduardo. Cristiane. Bom dia, Cristiane. Falando. Eu cheguei a fazer um curso de administração de tempo até entender que essas interrupções do nosso trabalho é que nos atrapalha. Porque eu comecei a me achar uma pessoa tão desorganizada que não é possível, eu não estou conseguindo administrar meu tempo para dar conta da minha burocracia do trabalho. E aí que eu fui entender que se a gente não focar com esse saber dividir essas interrupções que chegam, a gente não consegue fechar nada no dia, e aí vai postergando sempre para o próximo, e aí chega uma hora que você não tem jeito, tem que dar o seu máximo, tem que não dormir, porque precisa dar conta. Não é? Então, só nesse curso foi que eu fui entender o que fica ao nosso redor, o quanto nos atrapalha no dia a dia. É isso mesmo. Gente, que relato interessante, né? Nós viemos aqui agora com 2 colegas, né, de áreas totalmente diferentes, mas que tem que ter ali uma atenção focal em seu serviço, né? E que estão aí, nesse momento, justamente passando, né, pelo experimento que nós estamos falando aqui, da questão de dividir a atenção, da questão de ter, né, um foco em 2 coisas ao mesmo tempo.
Eu fico feliz por vocês estarem aqui, mesmo, né, estando de serviço, mesmo estando aí no trabalho, no serviço de vocês. Mas isso que vocês trouxeram, eu vou, inclusive, utilizar aqui agora para o que a gente está discutindo. Então, percebam, vocês estão na atividade laboral de vocês e estão aqui junto conosco também, ouvindo um pouquinho dessa aula inaugural, discutindo um pouquinho sobre essa questão da atenção, do foco, da motivação e do hábito. Nosso cérebro, ele não tem a capacidade, né, de assimilar tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente diz que tem, porque a gente se coloca nessa posição. Mas, acreditem, se nós nos colocarmos nessa posição, né, de estar com várias coisas ao mesmo tempo, tenham certeza que alguma coisa não vai ser coberta de forma eficaz. Porque quando a gente consegue, quando a gente coloca a nossa atenção em diversas coisas ao mesmo tempo, o nosso cérebro ele não tem a capacidade de assimilar com 100% de resultado eficaz todas as atividades. Alguma coisa vai ficar ali pendente, vai ficar ali não completamente observada, tá? Mas como é que é, então? A gente vivemos num mundo onde temos diversos estímulos, diversas atividades, coisas ao mesmo tempo aparecendo. Então, eu faço para poder ter foco? Como eu faço para poder manter o foco? Primeira coisa, o foco, ele é mais difícil de se manter quando nós focamos em algo que não nos interessa. O nosso cérebro ele é muito espertinho, né? E se é algo que a gente está ali colocado para fazer não é algo do nosso real interesse, é muito mais difícil a gente manter o foco. Percebam, quando a gente tem que pegar uma matéria, digamos que é aquela matéria que não é a nossa preferida, mas a gente precisa estudar porque faz parte, né, da nossa grade ali, do nosso curso, mas não é a matéria que faz os nossos olhos brilharem. Quando a gente vai ler o conteúdo daquela matéria, ou quando a gente vai assistir a aula daquela matéria, percebam que nós perdemos e nós desviamos muito mais fácil a nossa atenção. Então, a gente está ali lendo, daqui a pouco a gente pensa no que vai fazer amanhã, daqui a pouco a gente pensa no que tem que fazer logo mais tarde, daqui a pouco o telefone pisca e a gente vai lá ver o que está acontecendo. Nós nos desviamos muito mais fácil quando nós estamos focados em algo que não nos interessa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é focar quando nós colocarmos objetivos, né, quando nós estabelecermos objetivos para a nossa vida, criarmos um interesse por aquilo. Porque dessa forma vai ser mais fácil para o nosso cérebro pegar a nossa mão, né, juntos e conseguir manter o foco naquilo. E se nós não temos interesse sobre aquela atividade que nós estamos fazendo, é muito mais desafiador manter o foco. Não é impossível, mas é mais desafiador. Porque quando a gente está em uma atividade que nos interessa, é mais fácil do nosso cérebro estar ali presente, né, com 100% da sua atenção plena. Pode falar, Valéria. Oi, desculpa pelo atraso, estava tentando entrar aqui. Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pronto, beleza. Ok, Bruna, mas nem sempre nós temos que fazer coisas que nós nos interessamos. Às vezes a gente precisa fazer coisas que não nos interessamos, mas que mesmo assim precisam ser feitas, executadas e levadas até o final. Então, como é que a gente faz? Aí entra a questão do treinamento do nosso foco. O foco, ele pode ser treinado. Nós podemos, né, assim como a colega trouxe, que fez um curso de administração de tempo, e aí ela percebeu, né, algumas coisas que vão atrapalhando ali o nosso dia a dia, o foco, ele é algo que pode ser treinado. Nós podemos nos educar para sermos focados. Então, assim, é algo que pode ser treinado. Então, para as atividades que nós não temos tanto interesse, que o nosso cérebro não vai nos ajudar a focar de forma natural, nós precisar treinar esse foco. Então, estabelecer uma meta, um objetivo claro, e treinar-nos para conseguirmos manter-nos nesse foco e nesse objetivo. Parte do estresse, eu não sei se acontece com vocês, porque comigo acontece muito. Iniciamos o dia, fizemos todo o nosso planejamento, né? Nós vamos executar isso hoje, vou concluir o dia com essas tarefas aqui que eu estabeleci concluídas. Só que aí o que acontece no dia? Meio mundo de coisas vem, interferem, né? Problemas surgem, coisas nos atrapalham, e quando chega ao final do dia, nós não conseguimos finalizar a atividade que nós tínhamos planejado para aquele dia, nós não conseguimos encontrar os resultados. O que é que a gente ganha com isso? Me digam aí o que é que vocês, quando chega no final do dia, que a gente observa que a gente não conseguiu concluir as atividades planejadas para aquele dia, qual é a sensação?
Me contem aí, para ver se é a mesma que eu também tenho. Acho que uma das sensações é a desmotivação, né? A gente fica mais ainda desmotivado, fica estressado e uma das, né? Deve ter várias, eu acho. Chateada, a palavra certa é essa. Chateada, exatamente. Chateada. Principalmente, né? Estressada, chateada, tudo de vez. Alguém falou a minha aí, estressada. Eu fico estressada. Como a colega falou, chateada também, desmotivada. Mas no meu caso específico, estressada. Gente, quando a gente inicia uma atividade e a gente não consegue levar ela até o final e ter uma conclusão, um resultado, daí começa a surgir, de fato, exatamente essas sensações que vocês trouxeram. Chateação, desmotivação e, principalmente, o mal do século, que é o estresse. Então, E frustração. Frustração também. Porque a gente fica pensando, assim como a colega trouxe, né, que ela ficava pensando, poxa, eu não estou conseguindo dar conta, o problema é comigo, então vem a frustração, porque parece que é a gente que não está conseguindo, né? Iniciar uma atividade, finalizar a atividade, cumprir o nosso planejamento, manter-nos organizados na rotina. Então, parte dessa ausência do foco traz justamente todos esses sentimentos para a gente no final do dia, quando a gente termina ali o nosso momento que a gente tinha que ter entregado aquelas atividades e a gente não consegue entregar. Vem o estresse. O estresse está justamente quando a gente inicia uma atividade, vai até o final e a gente vê que a gente não levou nada, que a gente não conseguiu concluir nada. Então, vocês já tiveram, eu tenho certeza, né, que muitos aqui já tiveram aquela sensação de que começou o dia, de que fez 1 milhão de coisas, mas no final não terminou nenhuma. E aí é extremamente frustrante, a gente fica extremamente desmotivado e extremamente estressado. E hoje o estresse, ele não é o mal do século em vão. É justamente porque a nossa rotina ela tem estado muito, muito cheia, muito acarretada de atividades, a gente inicia as coisas, a gente não consegue concluir as coisas e a gente fica frustrado, e a gente fica estressado. Então, a ideia aqui justamente é a gente conversar de como nós podemos organizar o nosso dia, organizar a nossa vida, organizar a nossa rotina, para que isso diminua. Eu sei que é difícil zerar, mas a gente vai conseguir diminuir de forma significativamente. Então, vimos aí a questão do foco, como o foco é importante para que a gente inicie e conclua uma atividade. E agora, como manter o foco? Vamos lá. Como é que a gente mantém o foco? Como eu falei a vocês, a gente precisa... O foco é algo que pode ser treinado para aqueles que têm uma dificuldade maior. Eu falo aqui da questão do foco para ser treinado, gente. Eu queria até abrir uma aspas aqui, porque existem pessoas que têm dificuldades com relação à questão da atenção e do foco, e que são dificuldades orgânicas, tá? Então, se o foco não é uma dificuldade orgânica, ele pode ser treinado. E para algumas pessoas que têm dificuldades orgânicas, e com isso eu quero falar do déficit de atenção, da hiperatividade, para essas pessoas, elas vão precisar de uma ajuda extra, que é uma ajuda profissional para poder estar passando, né, de uma forma mais tranquila por essa questão do foco. Para essas pessoas, a dificuldade ela é ainda um pouco maior, porque é uma questão orgânica, precisa ser acompanhada por um médico especialista, tá bom? Então, tirando essa parcela, né, de pessoas que têm essa dificuldade orgânica, para aqueles que precisam treinar o foco apenas como uma atividade realmente do dia a dia, a gente pode conseguir treinar. Mas para isso é preciso disciplina, porque a gente precisa criar, para ter foco, nós precisamos fazer dele um hábito. E a gente até pula agora, né, para a terceira palavrinha da tríade da vitória, que é a questão do hábito. Gente, nada se incorpora na nossa rotina se a gente não fizer disso um hábito. Então, assim, vou até utilizar aqui, eu tenho o meu colega Cristiano, né, que é educador físico, e eu vou utilizar aqui agora esse exemplo, não é, Cristiano? Se a gente inicia uma atividade, a gente se predispôs ali que nós vamos fazer uma atividade física aí, né, durante a nossa semana. Se na primeira semana a gente faz, no dia e no horário combinado, que nós fizemos esse planejamento, e aí no segundo dia nós fazemos de novo, no terceiro fazemos de novo, mas no quarto a gente já dá aquela desmotivada, choveu, não vou, está fazendo frio, ou eu já tenho uma coisa muito importante para fazer, e aí a gente quebra a nossa rotina. Aí já não vai. Isso não vai se tornar um hábito na nossa vida. E aí, para a gente conseguir continuar com esse foco, que seria a atividade física, é muito mais difícil.
Então, assim, parte de conquistar o resultado está justamente na criação de uma rotina sólida e de que isso vire um hábito. Então, faz parte da minha rotina fazer determinada atividade física em determinado dia, em determinado horário. Eu preciso incorporar isso à minha rotina e fazer disso um hábito de vida. Como, por exemplo, tem alguém aqui que consegue, me digam, por favor, sejam sinceros, eu não vou julgar ninguém, psicólogo não julga, tá? Tem alguém aqui que consegue acordar de manhã cedo e ir trabalhar sem escovar os dentes? Tem? Me contem. Não, não é? É muito difícil isso acontecer. Pode acontecer como uma coisa assim, digamos, uma situação, mas normalmente todo mundo, quando acorda de manhã, antes de sair do serviço, escova os dentes. Não é verdade? Por quê? Aí eu quero que vocês digam agora por quê. Por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso? A Dayana abriu aí o microfone, ela quer falar conosco, Dayana? Por quê? Coisa simples aqui agora. Por que quando nós acordamos de manhã para sair para trabalhar ou para nossa atividade, seja lá qual for ela, nós escovamos os dentes e não saímos sem escovar os dentes? Por quê? O hábito, né? O hábito, o cérebro já está treinado para isso já desde pequenininho, né? Desde criança. A gente já tem esse hábito de escovar o dente, cuidar. E, enfim, realmente é a questão do hábito mesmo. Viram, então, que o hábito ele é possível de ser treinado, é possível nós criarmos ele, conseguirmos seguir, e ele vai estar incorporado à nossa rotina? Perceberam que é possível? O nosso cérebro consegue fazer isso, gente. A questão é a nossa predisposição de pegar aquela atividade que a gente quer, incorporar ela à rotina e fazer dela um hábito. Um hábito, infelizmente, ele não se cria com quebras. Então, eu não posso escovar o dente na segunda e não escovar na terça, e não escovar na quarta e voltar a escovar na quinta. Se isso fosse feito na nossa infância, que é quando nos é ensinado a escovação dos dentes, se fosse nos ensinado que um dia sim, um dia não, provavelmente era assim que nós estaríamos hoje, escovando um dia sim, um dia não. Então, percebam, precisa existir uma rotina fixa para aquela atividade se tornar um hábito. Então, hoje, a gente acorda todos os dias e não conseguimos iniciar as nossas atividades sem escovar o dente, por exemplo, que é uma atividade muito simples, né? Porque nos foi ensinado isso, e isso nos foi ensinado de forma regular, no mesmo horário, todos os dias, nós repetimos e repetimos aquela atividade. Eu trouxe esse fragmento e esse exemplo para vocês. Não é possível, Bruno, não consigo. É possível. Agora, vai precisar de disciplina, para a gente incorporar aquela atividade ao nosso dia, a gente seguir ela, a gente respeitar aquilo como uma atividade que não pode ser deixada para depois e que não pode ser dispensada. Assim como a gente não dispensa, por exemplo, o uso do banho, o uso da escovação dentária, a gente não pode dispensar a atividade. Pode falar, Valéria. Bruna, mais ou menos quanto tempo, tipo, eu quero criar um hábito. Quanto tempo, mais ou menos? Sei que vai depender, cada um, mas, no geral, quanto tempo a gente consegue criar um hábito assim? A gente tentando colocar todos os dias, mais ou menos. Pronto, você já bem falou, vai depender muito de cada pessoa, claro, e vai depender muito do hábito que você está querendo colocar. Porque tem coisas que são relacionadas à nossa questão física, então são mais fáceis de serem incorporadas, e tem coisas que não são relacionadas à nossa questão biológica, e esses são mais difíceis. Por exemplo, a questão da escovação é um hábito que é mais fácil porque você está relacionado com você. Então, se você sai, não escova o dente, logo você vê, até no próprio paladar, que você esqueceu de escovar o dente. Então, isso aí está muito correlacionado ao seu biológico. É um hábito que é mais fácil de ser incorporado porque você tem um gatilho físico que lhe interliga a esse hábito. Os hábitos que são externos, né, como, por exemplo, uma atividade física, como, por exemplo, o hábito de você molhar as plantas de manhã, enfim, hábitos que são externos, estudar em tal horário durante o dia, que é um hábito externo que não conta com uma questão orgânica, eles precisam de mais disciplina e o corpo precisa de mais tempo para que isso se torne um hábito. Então, de 2 a 3 meses dentro daquela rotina fixa, para isso virar um hábito.
É disciplina, Obrigada. leva tempo, mas tem resultado, tá? Acredita, eu trouxe aqui um exemplo orgânico, mas a gente pode ter vários exemplos aí de coisas não orgânicas, né? Que não estão ligadas ao nosso corpo físico e que nós conseguimos fazer disso um hábito. Obrigada. Exemplo. Eu acho que... Nada, Valéria. Eu acho que... eu não sou... Eu acho que é da minha época e é da época de vocês também. Não sei se quando criança, né? Vocês tinham o costume de, antes de dormir, dar benção ao pai e dar benção à mãe. Era do hábito de vocês? Era, né? No meu, pelo menos, era. Era, né? Já tem mais. Pois é. Até eu hoje. Acho que a gente... Pois O é, tá meu vendo até aí? hoje. Sabia que eu não estava sozinha nessa. Faz parte, né? Fazia parte da nossa rotina. E hoje a gente, provavelmente, né, quem não convive mais com os pais diariamente, quando os encontra, ainda faz em algum momento. Percebam, isso aí não é um hábito orgânico, ele não está ligado a uma necessidade do nosso corpo, mas a um comportamento que nos foi ensinado e que virou na gente um hábito. Então, lembrem aí um pouquinho da infância, né, quando a gente estava mais próximo diariamente dos nossos pais. Gente, acho que ir dormir sem dar benção ao pai e benção à mãe era quase que impossível, né? Eu faço isso todo dia, mando mensagem, benção minha mãe, todo dia. Tá vendo? E é um hábito que perdurou, não é, Flávia? É Ludmila. Ludmila, é porque apareceu aqui o nome da Flávia com o microfone aberto, perdão. Então, é um hábito que perdurou, não é, Ludmila? Você, mesmo hoje, distante fisicamente dos seus pais, você ainda permanece com a atividade. Perceba o poder do hábito, gente. Então, assim, trouxe dois exemplos, né? Um ligado ao nosso biológico, ao nosso físico, e outro não ligado ao nosso biológico, ao nosso físico, mas que foi nos ensinado, nós repetimos, e ainda tem pessoas que conseguem, inclusive, né, mesmo com a distância física, manter o hábito desse comportamento aqui, que foi só um exemplo, mas vocês podem levar isso, gente, para qualquer área da vida. Então, o que é que faz uma atividade que eu preciso fazer virar um hábito? A repetição, a constância daquela atividade. Então, eu não posso fazer um dia, não fazer outro. Não vai virar um hábito. Não é que não é válido. Vocês estão tentando, mas para virar um hábito, vocês precisam da frequência. O nosso cérebro precisa da frequência para entender que aquela atividade, ela está agora incorporada à nossa rotina. E eu estou falando isso de uma forma muito generalista, né, para qualquer coisa que a gente se propõe na nossa vida. Mas como a gente está falando aqui numa aula inaugural, de retorno a atividades acadêmicas, eu queria trazer, né, agora isso para dentro da nossa formação acadêmica. Todos aqui, né, temos pessoas de vários cursos que estamos conversando juntos. Então, assim, eu acho que um grande desafio da pandemia foi justamente, e agora eu vou trazer esse recorte, né, que nós tivemos vários desafios, mas dentro da questão da educação, manter o foco e o objetivo dentro de uma pandemia. Eu imagino que tenha sido muito difícil, porque nós estávamos sobrecarregados por diversas atividades, por diversos estímulos, por muita coisa, inclusive, né, negativa. Então, o tempo todo, a gente ouvindo e vendo pessoas sofrendo, passando por dificuldades com relação à questão da doença. A doença em si foi uma dificuldade, mas que gerou uma outra, que foi a questão do desemprego. Enfim, a gente estava cercado de situações e de estímulos, inclusive negativos, que fazem a gente questionar, inclusive, o futuro. Então, eu ouvi, gente, né, enquanto psicóloga, eu não atuo hoje na clínica, mas vocês sabem, né, quando fala que é psicóloga, sempre chega alguém, deixa eu conversar um pouquinho, e a gente ouve sim, a gente acolhe sim, porque faz parte ali, né, da nossa formação. Então, eu ouvi, gente, durante essa pandemia, muita gente, mas muita gente, Bruna, mas para quê? Para que eu vou continuar estudando? Todo mundo morrendo, as pessoas não têm mais emprego. Minha área, por exemplo, né, eu estudo tal área, essa área está defasada dentro dessa pandemia, não tem o público. Por exemplo, até a área da psicologia mesmo foi uma área que encontrou muita dificuldade, porque os atendimentos eles eram muito presenciais, as pessoas não estavam acostumadas com o tecnológico, né, com a questão do online, que a gente está aqui hoje conversando online. Então, foi um desafio para as pessoas elas continuarem os seus atendimentos, os seus acompanhamentos psicológicos. Então, muita gente questionando a própria profissão, questionando a escolha que fez de curso, questionando se valia a pena continuar naquele propósito, naquele objetivo. Eu ouvi isso muito. Não sei se vocês passaram por esses questionamentos, não sei se aconteceu com vocês, pensar, poxa, será que vale a pena eu continuar? Meu Deus, e agora? O que é que vai ser do nosso futuro? Essa doença aí devastando o mundo, né? Então, isso aconteceu muito intenso na pandemia. A Dayana, ela levantou a mão. Você quer falar, Dayana? Pode falar.
Bruna, só uma perguntinha. Sim. Referente às nossas aulas de segunda-feira, é necessário a gente entrar assim que vocês iniciar a aula? Eu acho que essa pergunta a Laís pode tirar, que eu não faço parte do corpo hoje da Unopar, eu sou uma convidada, eu não tenho essas respostas com relação à rotina de vocês de aulas. Mas, Laís, se você quiser tirar a dúvida da Dayana, pode ficar à vontade, tá? A gente conversa na sequência sobre esse assunto, tá, Dayana? Pode continuar, Bruna. Obrigada. Pronto. Obrigada, Laís. Obrigada, tá, Dayana? Então, a sequência aí, a Laís fica e tira essas dúvidas com relação à rotina e o dia a dia de vocês de aulas, tá? Mas, inclusive, falando disso, tá, Dayana, que a gente está falando, né, da questão de a gente se manter dentro dessa rotina e como foi para a gente se manter nessa rotina, mesmo questionando, né, todas as questões que estavam passando com a gente na sociedade, no mundo. Eu fico feliz de ver hoje vocês aqui, porque, infelizmente, muita gente desistiu. Eu acho que a Laís, enquanto, né, uma acadêmica que está aí dentro de uma universidade, pode ter percebido isso, né, Laís? A evasão de muitos alunos, a desistência de muitos alunos. E isso é muito triste, né, porque muitas pessoas terminaram por desistir do seu sonho, por desistir do seu objetivo, por uma questão externa. E aí eu vou pegar esse ganchozinho para a gente entrar na questão da motivação. O que é motivação, galera? A gente falou da motivação aqui no início. Para vocês, o que é que vocês entendem como motivação? Me digam. Segue lá, por mim. Dayana, você consegue fechar o áudio? Pronto, fechou. O que é que vocês entendem como motivação? Me digam aí, o que é motivação? Motivação no meio de uma pandemia, tudo dando errado. O que é motivação, gente? Eu acho que é algo... Pode falar, colega. Não, pode falar, falo depois. Não, pode falar. Alguém fala, gente, vamos lá. Motivação para mim é mesmo com toda a dificuldade que nós vivemos, né, diariamente, é a gente nunca desistir dos nossos objetivos e sonhos. Sempre buscar ou o lado ou um bom ou ruim como motivação para alcançar os objetivos. Perfeito. A outra colega? Eu acho que motivação é algo que te dá interesse em continuar a fazer outras coisas, atividades, a buscar seu sonho, a terminar uma tarefa. É isso. Oi, Bruno. Vou dar minha... eu vejo muito como aquilo que te move, aquilo que vai te mover realmente é o que vai trazer aquela... Você vai tirar de dentro de você, né? Quando você começa a superar os obstáculos, você começa a enfrentar os desafios. Você deu uns exemplos aí muito bons, Bruno. Tomara que meus colegas lá estejam assistindo também aí a sua fala. Que foi, por exemplo, é muito comum nas primeiras semanas, você falou de atividade física, nas primeiras semanas, Bruna, as pessoas desistirem, não, aquela construção de hábito, né? O grande desafio da gente é construir esse hábito, né, para que eles consigam atingir essa motivação. E eles são o tempo todo bombardeados para que não sigam, né? É a preguiça, é o tempo feio, é a chuva, é a pandemia. A motivação, ela quando está bem clara, eu acho que essas outras palavras que você falou está bem ajustada, né? Esse foco, você consegue realmente, tipo assim, quando estabelece uma meta, né? Você se sente pleno, né? É uma coisa tão boa quando você estabelece uma meta, quando você faz a dosagem para atingir algo e essa dosagem ela é suficiente, você atinge, isso realmente vai te levando cada vez a outros lugares, a ir mais, né? Mais além. Isso mesmo. A satisfação ela é enorme, tá? Ela é enorme tanto para a gente, fisicamente mesmo, como também para as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente termina transmitindo isso para outras pessoas, né? A Dayana quer falar? Isso. A motivação é você não ver o resultado antes que ele aconteça, né? Então, tipo assim, as pessoas, quando começam a fazer algo, ela quer logo o resultado. E o que leva a desmotivar a gente, geralmente, é isso. É não ver o resultado tão rápido. Quando a gente... Como agora mesmo, eu não pensava em voltar a estudar, mas, assim, os acontecimentos do meu dia a dia foi me mostrando que ou eu
passo a querer crescer, que é estudando, ou então fico no mesmo lugar, né, estagnado. A motivação é isso mesmo, você alcançar, mesmo vencendo cada dia um obstáculo, que não vai ser fácil, mas aí a certeza que nos dá que a vitória vai ser certa, né? Isso aí. Gente, a gente falou aqui, né, de motivação. A gente trouxe aqui, né? Muito obrigada por todos que partilharam. Tem mais alguém que quer falar? Acho que alguém levantou a mão aqui. Não? Ok. Se quiserem, pode levantar que a gente interrompe, tá? E a gente vai partilhando. É uma conversa mesmo. É pra gente estar trocando aqui. E não tem problema levantar, nem interromper, não, que a gente está conversando. Falando de motivação aqui agora. Vocês trouxeram, o Cristiano trouxe a questão da motivação interna. E aí, era exatamente nisso que eu queria chegar, né, Cristiano? Como você falou. Existem 2 tipos de motivação. A motivação interna e a motivação externa. Ambas importantes. Todas as 2 são muito importantes. É muito legal quando a gente tem a motivação externa. Mas eu preciso, né, ressaltar que a motivação interna é a mais importante. Por quê, gente? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque tudo que não está no nosso controle é muito volúvel. A gente não tem como a gente garantir que aquilo vai vir. Mas o que está no nosso controle, o que está na nossa mão, aí a gente consegue ter uma certeza um pouco maior. Não é garantia, mas é uma certeza um pouco maior. Então, por isso que eu digo que a motivação interna, ela precisa ser ainda mais forte do que a motivação externa. Vou usar de novo o exemplo do esporte, porque eu estou precisando, viu, Cristiano, inclusive, estou precisando, meu amigo, entrar também nesse hábito aí. Mas, assim, a gente está agora no período de Olimpíadas, né? Onde a gente está vendo lá o nosso país, em várias modalidades, né? E aí eu quero pegar um exemplo, assim, de um corredor, de alguém que corre, né? Que disputa ali as corridas. Normalmente, as Olimpíadas, elas contam com o público, né? Infelizmente, nesse momento, não está tendo público por causa da questão da pandemia, mas se a gente se bem recordar aí, né? Em todos os esportes, antigamente, a gente tinha um público que assistia. E, assim, eu imagino, eu não sou uma esportista, mas eu tento aqui colocar-me no lugar de que quando um corredor ele está ali correndo, ouvir ali a plateia gritando e falando, vai, você vai conseguir, deve ser algo fantástico, deve ser algo que impulsiona, deve ser algo que puxa energia de dentro da pessoa para que ela consiga alcançar aquele objetivo. Deve ser uma coisa, assim, maravilhosa. Mas, todavia, porém, entretanto, se aquele competidor, ele não tiver dentro dele o desejo de ganhar aquela medalha, de alcançar aquele pódio, se ele não tiver propósitos muito claros, individuais, como a história de vida dele, como todo o período de treinamento, como o objetivo que ele colocou para estar ali. Por mais que a galera grite lá fora o nome dele e fale, você vai conseguir, você vai chegar, se ele não tiver isso muito enraizado dentro dele, ele não vai conseguir. Então, é por isso que eu falo, a motivação interna, ela é ainda mais importante do que a motivação externa. Lembram que eu falei que lá no início, quando a gente estava falando da questão do foco, o foco, ele é mais forte quando é algo que nos interessa. A motivação também. Então, assim, se eu não estou motivada a alguma coisa, é muito difícil eu me manter naquela linha para alcançar o meu objetivo. Outras pessoas, inclusive, pode falar, tá? Eu costumo dizer que você tem que fazer o que você gosta. Você está falando do atletismo aí, eu faço competição de corrida. Quando você passa assim, como você citou, que as pessoas estão ali lhe motivando, vai que você consegue. É uma coisa que só quem pratica sabe dizer como é significante aquilo, sabe? Porque quando a pessoa começa a ler gritando, você vai que você consegue ver uma energia que você já não tem mais nenhuma energia, mas vem de lá de dentro. E você se esforça o máximo porque você é capaz, porque você treinou para isso. Eu falo isso porque acontece muito comigo, entendeu? Eu fico viajando aí, ainda divido isso, viu? Eu tenho que dividir isso minha vida também. Aí eu fico viajando aqui pela Bahia, competindo.
E é muito significante. Se torna uma coisa viciante. Quando você não vai, você acha que tem alguma coisa faltando. Agora, Tânia, eu vou aproveitar que você trouxe aí para a gente, né, esse recorte como uma esportista que já faz algumas competições. Como eu falei, é maravilhoso, eu imagino, né? Eu nunca participei, mas eu imagino que deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, você ouvir, né? As pessoas te incentivando a alcançar aquele objetivo. Mas assim, Tânia, se você não tiver interessado em alcançar, você vai? Você consegue? É a mesma coisa? Se você não quiser? Eu nem tento, vou ser sincera. Se eu não estiver motivada, eu nem tento, porque vai ser um desastre, né? Você tem que querer. O foco todo é querer. Você quer, você vai treinar para aquilo acontecer. Não adianta você não querer e fazer por fazer, não vai dar em nada. Exatamente. Obrigada, Tânia. Você foi um exemplo vivo aqui, né? Eu estava falando de exemplos distantes, e nós temos um exemplo vivo aqui no nosso grupo. Pode falar. Bom dia, Janine aqui. Eu li certa vez que a motivação ela é um pouco traiçoeira, que a gente devia focar na disciplina, porque mesmo quando você não está motivado, você vai continuar fazendo aquilo ali por disciplina, né? Porque você tem sua rotina, tem seu foco, enfim, como você já estava falando anteriormente. Aí eu queria te perguntar, obviamente que todos os exemplos aqui foram dados, são plausíveis, a motivação interna é a força motriz mesmo que gera, né, o resultado, mas quando a motivação falta, a interna ou a externa, que às vezes nem tem, né, às vezes a gente não é nem incentivado a estudar, não é incentivado ao esporte, não é incentivado a milhares de coisas. E aí você tem sua motivação interna, mas quando aquela sua motivação não está muito boa, não está legal, ou naquele dia não está te acompanhando como deveria, a disciplina como fator importante nisso, né? Como que eu vou extrair a motivação aí nessa questão da disciplina, de manter o foco mesmo sem estar motivado? Isso é possível? Com certeza. E você, na verdade, já respondeu a sua própria pergunta. Você percebeu? O que você disse é exatamente isso. A motivação, como você falou, é algo que, infelizmente, ele é realmente volúvel. A gente precisa manter a motivação, claro, a gente pode buscar recursos para isso. Então, tem o dia, e é normal, tá, gente? Inclusive, a gente precisa aceitar isso também, tá? Faz parte da nossa rotina enquanto seres humanos, ter dias que nós não vamos estar extremamente motivados. Tem dias que a gente não vai acordar, bom dia, sol, né? E tá tudo lindo. Tem dia que a gente vai acordar desmotivado, tem dia que a gente vai acordar cansado, onde a gente não vai ter nem a motivação interna e nem a motivação externa, como a Janine bem trouxe. E a gente ia chegar, Janine, inclusive, né, nesse tema, quando eu estava falando da motivação, ligando justamente a questão do hábito e da disciplina. Então, o que é que me faz me manter naquele propósito, naquele projeto? Sim, em alguns momentos a motivação, ela de fato falta. Então, em alguns momentos a motivação ela não é o que eu tenho de mais forte para me manter ali naquela rotina. É a disciplina, como você falou. Então, se aquilo que eu coloquei, se aquele projeto, ele já é um hábito na minha vida, a disciplina vai me manter naquele propósito e eu não vou abandonar aquilo. Exemplo, né? Eu gosto muito dos exemplos porque a gente consegue visualizar isso na nossa vida. Eu não sou mãe, mas eu sei que aqui deve ter muitas mães. E vamos falar de uma maternidade real aqui, tá, gente? Não é todo dia que vocês acordam e falam maravilha, cocô para limpar, roupa para lavar, bandeira para fazer. Não é todo dia que vocês acordam assim felizes, não é? Mas, por aquilo ser um hábito, por aquilo estar dentro da rotina de vocês, vocês vão sim continuar a atividade de vocês. Vocês vão sim fazer a atividade de vocês. Tem um compromisso que vocês têm guardado ali com vocês, certo? Então, quando a motivação nos falta, por isso, você já respondeu a sua pergunta. Quando falta motivação interna, quando falta motivação externa, a disciplina e o hábito é o que garante com que eu vou permanecer no meu propósito sem me desviar dele. E é por isso que eu comecei pelo foco atrelado ao hábito e não falei logo da motivação. Porque, de novo, a motivação ela é maravilhosa, ela nos dá o gás, ela nos dá o brilho, mas às vezes ela também nos falta, porque faz parte da gente enquanto ser humano. Nós não estamos o tempo todo felizes, tá, gente? A felicidade, ela vem de momentos
e tem momentos que nós não estamos bem, tem dia que nós não vamos estar no lugar, e tudo bem, tá certo? A gente não tem que estar o tempo todo feliz, e a gente não tem que estar o tempo todo motivado também, não. Vamos trazer aqui a Então, não é realidade, né, para a errado. nossa conversa. Então, não seria errado, tipo, eu continuar alguma atividade na força do ódio. Só porque não tem motivação, mas só de raiva eu vou terminar Não. isso aqui. Não tem problema. Muita coisa, Janine, a gente continua Isso acontece fazendo muito sim, comigo. na força do ódio. Gostei da Na força expressão. da raiva. É. Gente, nós somos seres humanos de sentimentos, tá? Eu falo isso com muita tranquilidade, eu sei que tem pessoas que não concordam com isso, mas nós precisamos aprender a lidar com todos os nossos sentimentos, com o ódio, com a alegria, com a felicidade, com a raiva também. Eles têm o seu momento dentro da gente, tá? A gente não pode fazer isso, né? A gente não pode alimentar isso e nem pode permitir que esses sentimentos venham em momentos que eles não são propícios. Mas, às vezes, como a Janine falou, a gente vai ter que fazer na força do ódio. A gente vai ter que utilizar esse sentimento para nos mantermos em nosso propósito. Como eu disse, tem vezes que você vai ali limpar um cocô com raiva porque você não queria fazer aquilo naquele momento. Mas é disciplina e você continua fazendo. Tem vezes que você precisa fazer uma atividade, às vezes, da própria rotina, e você vai ter que continuar fazendo aquilo. Não é satisfatório, não é o melhor momento do seu dia, mas você precisa se manter na sua disciplina, tá? E vamos aprender, antes de eu deixar aqui a colega falar, vamos aprender, gente, por favor, a entender que nós somos seres humanos de múltiplos sentimentos, onde todos eles têm sua função em nossa vida. O que a gente precisa é ter autoconhecimento para saber como utilizar cada sentimento e cada sensação dessa. Vai ter momentos que não vão ser bons e você precisa continuar com raiva, com ódio e sem motivação, porque no outro dia você vai estar motivado e você vai estar bem, você vai olhar para trás e vai falar assim, ó, ainda bem que mesmo com raiva eu fui lá e fiz. Eu acho que, inclusive, né, Cristiano, na academia tem dia que os alunos devem ir, que ódio de estar aqui, eu não queria, mas eles vão assim mesmo. E é o fato de ir e de passar por cima desse desejo momentâneo é o que cria e solidifica o hábito. O hábito mantém a gente no propósito e leva a gente a alcançar o resultado. Pode falar. Ô, Bruna, então essa motivação aí do ódio que a colega falou, quer dizer, é um tipo de motivação? Termina que é um tipo de motivação, sim. Então, a motivação, ela pode ser mais química, né? Mais orgânica, então? Essa motivação, por exemplo, a mulher tem aquelas fases do período dela, enfim, referente aos hormônios, então tem momentos que, eu falando referente às mulheres, elas estão mais tranquilas, outras elas estão mais... Então, é mais por orgânico mesmo, essa parte da motivação. E, no caso, o que pode ser de mais valor são os hábitos, a disciplina? Pode ser assim? Os dois. Então, assim, a gente não vai dizer aqui que um é mais importante que o outro, não, tá? Porque, assim, imagine você fazer alguma coisa a vida inteira apenas pelo hábito, sem motivação nenhuma. Também não é legal. Claro. Imagine fazer uma coisa apenas pela motivação, uma hora ela vai acabar, aí você cai. Então, assim, a gente não pode separar. Tipo, eu vou ter só o hábito na minha vida. Eu vou ter só a motivação na minha vida. Não. A gente precisa manter os dois. Então, a partir do momento, por exemplo, a gente começou com foco. Cada um aqui escolheu o curso hoje que está fazendo, por exemplo. A escolha desse curso, ele precisa vir interligado a algo que seja do desejo de vocês, algo que vocês queiram, porque se for algo que vocês não queiram, porque acontece muito também, às vezes as pessoas fazem alguns cursos, né, porque por outras motivações externas que não são o desejo apenas, né, o querer e o gostar daquilo, isso, é muito mais difícil se manter naquilo. Por exemplo, eu não sou a fã dos números, mas aí eu me proponho a estudar matemática. Eu posso até ter a disciplina de iniciar o curso e finalizar, mas esse percurso vai ser de extremo sofrimento para mim, porque eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa que não é o meu desejo, que não é algo que eu gosto. O que vai me manter nesse projeto vai ser a disciplina, mas eu não vou ter motivação para isso, eu não vou ser a primeira aluna da classe, provavelmente, e eu não vou falar disso com um brilho nos olhos. Por isso que eu digo, é importante os dois. Nós não podemos valorizar a disciplina e o foco e o hábito e esquecer da motivação. Nós não podemos valorizar a motivação e esquecer que precisamos ter disciplina, porque um vai apoiar o outro.
A disciplina vai me apoiar quando eu não tiver a motivação. A motivação vai me apoiar a me manter na disciplina. Percebem que é um casamento, né? A gente não pode destrinchar e apenas ter um ou apenas ter outro. É um casamento difícil esse, né, Bruna? É um casamento difícil, mas é um casamento possível, tá? Não é impossível. Quando você fala de motivação na questão de ser algo químico, vamos só deixar um pouco claro, né? A motivação, ela pode ser, sim, algo... A motivação interna, ela está interligada, claro, aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, sim. Porém, não apenas a isso. Quando você traz a questão do período, né, menstrual da mulher, que está ali todo o seu sistema de TPM ligado, ativado, modo combate... Os hormônios... ou modo chorona, porque cada um tem a sua forma de reagir, né? Aquilo ali é uma questão extremamente biológica. Inclusive, né, não é um momento onde a gente deva estar tomando nenhum tipo de decisão muito importante, porque nós estamos biologicamente alteradas, tá? Quando eu digo isso, a gente está falando da questão biológica mesmo, tá, gente? Então, a gente está falando aqui da questão científica, que a gente sabe que os hormônios da mulher, naquele momento, eles estão alterados, eles não estão regulares. Então, é importante que, nesse momento, a gente não tome decisões extremamente importantes, porque nós não estamos extremamente confiáveis para isso, claro, biologicamente falando, tá? Uhum. A gente está falando de motivação aqui, gente, da interna. Por exemplo, a gente, de novo, voltando para a questão aí do esporte das Olimpíadas, temos pessoas ali com histórias incríveis, maravilhosas de vida, que vieram de muito baixo. E elas fizeram disso, por exemplo, uma motivação interna para vencer. Não, eu quero dar para minha família uma vida melhor, eu quero alcançar uma vida melhor, eu quero ter uma história diferente. Isso, por exemplo, é uma motivação interna, onde ela coloca aquele objetivo e foca naquilo ali e vai. Ali é interno, aquilo ali não é químico, aquilo ali é uma decisão. Então, é por isso que a gente também não pode pensar assim, eu estou desmotivado hoje, não tem jeito, vou deixar aqui. Por isso que a disciplina tem que estar casadinha. Porque quando eu acordo assim e falo, ai, meu Deus, hoje eu estou desmotivada, hoje eu não queria ver ninguém, eu queria ficar na minha cama agarradinha com meu lençol e não queria nada. A disciplina me faz levantar da minha cama, sair e fazer o que eu tenho que fazer. Como a disciplina me tira da minha cama, ao longo do dia eu vou refletindo e sabendo, não, eu precisava realmente sair da cama, porque eu preciso ir atrás do meu objetivo, porque eu tenho um propósito. Quando eu saio todo dia para trabalhar, é para no final do mês eu alimentar a minha família, por exemplo. Quando eu saio todo dia para trabalhar, é para que no final do mês eu pague os meus estudos, porque eu quero um dia ser uma médica, eu quero um dia ser uma pedagoga, eu quero ser uma assistente social, eu quero fazer a diferença através dessa minha formação que eu escolhi. Então, a disciplina atrelada à motivação. A motivação, ela tem dias que nós não vamos estar bem, porque nós somos seres humanos, mas nós precisamos também buscar essa motivação. A gente não pode ficar só sentadinho esperando que ela bata no nosso rosto e faça a gente sair. Nós precisamos manter-nos na disciplina e ter a motivação, lembrar por que nós estamos aqui, por que eu quero aquilo, por que eu fiz um curso, por que eu me inscrevi nessa faculdade. Do nada, eu me inscrevi porque eu não tinha o que fazer. Vocês têm muito o que fazer. Vocês estão aqui por um motivo. E cada um de vocês sabe o motivo por que vocês estão aqui. Então, vocês precisam buscar também a motivação diariamente. Quando ela falhar, quando ela enfraquecer, vocês se recordem. Use a disciplina para isso. Se recordem por que vocês estão aqui. Por que vocês optaram por isso. Por que vocês precisam se manter nesse propósito firme. E isso gera o hábito. Vou contar uma historinha para vocês, né, que é uma coisa muito interessante. Inclusive, a gente está falando da questão física, da questão biológica, né, e do comportamento. Tem uma história que ela se encontra lá dentro do livro O Poder do Hábito, que, inclusive, gente, eu deixo aqui como uma indicação, tá? O Poder do Hábito é um livro muito bom, muito maravilhoso, para a gente criar hábitos, tá? E pode ser qualquer coisa da vida, pode ser no âmbito profissional, pessoal, tanto faz. Dentro do livro, ele conta uma historinha que é muito interessante. Um senhor idoso, né? Ele, com o tempo, ele foi perdendo, né, fisicamente, algumas capacidades de memória. E aí ele foi tendo ali, né, perdas significativas de memória, e os médicos foram, né, fazendo ali os cuidados que precisam ser feitos, porém, era uma questão biológica mesmo, né, de perda de memória. E a esposa dele, como uma alternativa, como, na verdade, né, incluir dentro da rotina dele algo que seja satisfatório, começou a criar o hábito de levar ele para passear até o parque, todo dia, de tarde, no mesmo horário. Ela levava ele para fazer um passeio no parque e voltava.
mesmo caminho, mesmo horário, mesmo dia. Ela fazia isso para poder, né, distraí-lo, né? Não tinha nenhuma função extra para ela, não. Ela fazia isso todos os dias, né? Levava o esposo ali para passear naquele parque. Todo dia ele ia e ele voltava junto com a esposa. E teve um dia que ela não conseguiu ir no horário, ela estava envolvida em outras atividades ali, e terminou que ele saiu e foi, e ela ficou simplesmente desesperada, porque se ele não tinha a capacidade de memória, porque ele realmente esquecia as coisas, né? Você falava com ele, e logo depois ele esquecia, por uma questão mesmo da doença dele. Ela falou, pronto, que agora ele vai se perder, e eu não vou mais achar, nossa, ficou desesperada, né? E por incrível que pareça, quando ela saiu, ele estava voltando pelo mesmo caminho de sempre. Aí eu pergunto agora a vocês, por quê? Ele poderia ter esquecido, ele poderia ter se perdido. Ele tinha uma dificuldade, né, orgânica de memória, gente, tá? Então, isso poderia ter acontecido, sim. De ele ter saído, ele ter esquecido como voltar para casa, e ele ter se perdido, ter se machucado, né? Mas ele foi e ele voltou pelo mesmo caminho. Por quê? Pelo costume, o hábito, né, de sair todos os dias com a esposa. Mas mesmo com a questão de memória, e a memória dele, que ele tinha uma questão orgânica de memória, né? Eu acho que a memória já tinha guardado todo o caminho que ele percorria todos os dias. Então, por mais que ele tivesse esse problema, o corpo já tinha o costume de fazer aquele mesmo percurso todos os dias. Quem mais? Acho que teve outra pessoa que levantou a mão, acho que foi a Zelita. Quem está falando é Soraya. O exercício do hábito de fazer aquilo todos os dias, se a gente continuar sempre fazendo aqueles exercícios todos os dias, acredito que faça com que a nossa memória grave aquilo ali sempre naquela forma, porque ele fez aquilo todos os dias e deixou aquilo um exercício, né, um hábito realmente na cabeça dele. E motivou a mulher dele a fazer isso. Ela, sem querer, ela fez com que ele caísse no hábito de ir e voltar pelo mesmo caminho. Provavelmente, se ela desviasse daquele caminho algumas vezes, eu acredito que ele não conseguisse voltar. Maravilha, Soraya, obrigada. Vou contar para vocês um segredinho agora. A nossa memória, ela fica localizada no nosso lobo temporal, dentro do nosso cérebro. E, acreditem vocês, o hábito, ele não fica no lobo temporal. Ou seja, o hábito, ele não está relacionado à nossa memória. E isso foi descoberto justamente por causa desse experimento que foi feito com esse senhor. Então, o médico, quando ela contou, o médico ficou muito impressionado com isso, foi tentar entender porque o certo era que ele se perdesse, porque ele não tem memória para memorizar o caminho e gravar tudo aquilo de forma repetida, porque isso fica dentro da memória da gente, né? Mas o médico, e aí foi feito um experimento científico, o médico começou a estudar e ele entendeu que o hábito, ele não fica localizado no mesmo local dentro do nosso cérebro que ficam as memórias, né? Então, ele tinha o prejuízo da memória, mas o hábito está intrinsecamente interrelacionado com algo inconsciente. Então, se uma coisa se torna um hábito, aquilo vai se tornar uma coisa inconsciente. Então, aquele senhor, ele não estava levado ali pela memória, ele estava levado pelo hábito. E isso é só para mostrar para a gente como é importante criarmos o hábito da forma correta, como você bem trouxe agora, Soraya. Se em algum momento a esposa desviasse, parasse para comprar uma fruta, fosse visitar uma amiga, provavelmente ele não conseguiria ir e voltar no mesmo caminho. Mas como para eles era um hábito eles irem até o parque, voltarem do parque, no mesmo dia, no mesmo horário, com as mesmas condições ali, né? Provavelmente uma rua muito tranquila, no mesmo horário, as condições são sempre muito parecidas e muito similares. Ele conseguiu agir pelo hábito. Gente, isso aí é só para mostrar para vocês como o hábito, ele é alguma coisa forte e ele pode, sim, ser construído. Agora precisa, claro, da disciplina para isso. A gente precisa fazer o que a gente falou lá no comecinho, no foco. Criar, manter, até que isso esteja interligado à nossa rotina. Então, assim, fantástico, né?
quer dizer que o hábito, ele depois de criado, ele se mantém, ele está ali, a gente pode ficar agora tranquilo que a gente não vai sair sem escovar os dentes, porque nós fazemos disso um hábito em nossa vida. E o nosso cérebro lembra a gente, ó, pum, pum, temos que escovar os dentes. Pum, pum, temos que comer. Temos que fazer atividades que fazem parte da nossa rotina como hábito. Pode falar. O interessante, Bruno, é que quando a gente é criança, a gente não pode fazer nada querendo, né? Tudo a gente é guiado pelos nossos pais. E muitas coisas que aprendemos quando somos crianças é que temos que obedecer os mais velhos, independente que eles sejam certo ou errado. E a gente leva para a vida que, mesmo a gente depois de grande, a gente não esquece que é uma coisa que fica guardada dentro da gente, que o respeito, independente do certo e do errado, a gente não pode deixar de ignorar uma pessoa de mais idade, né? Às vezes a gente vê até que ela está errada, mas a gente vai lá e lembra que o nosso passado ensinou que, independente, a gente não pode debater com uma pessoa mais velha, mesmo ela toda errada, a gente tem que estar ali sempre na disciplina de obedecer, né? Às vezes, a mente da gente tem várias situações que a gente vai não querer fazer, mas se a gente lembrar que tem uma determinação, vai ter um reconhecimento, vai ter uma recompensa, a gente passa a criar uma disciplina. E tudo que você falou aí é muito importante para nossa vida acadêmica, sem exceções de coisas que você deu exemplos aí, que temos que ter foco, ou seja, independente das circunstâncias, vamos ter dificuldade, né? Vamos. É certo que vamos. A vida, ela é difícil, tá, gente? Não pintemos a ideia de que a vida é apenas bela. Ela é bela, mas ela também é difícil e ela também é cheia de desafios diários. Para todos, tá? Para todo mundo. Para uns mais, para outros menos, mas para todo mundo ela vai ser difícil e vai ter desafios diários. Então, assim, o que é que a gente viu aqui nessa manhã juntos, tá? A gente viu juntos, a gente construiu juntos. Foco, estabelecer um objetivo, determinar que eu vou iniciar e terminar esse objetivo, ter a motivação como a minha aliada diária, e quando ela faltar, eu vou ter o hábito, né, que também é a disciplina, para me manter neste foco, nesse objetivo. Dessa forma, eu vou iniciar, eu vou me manter saudável nesse foco, e eu vou finalizá-lo. A gente tem, hoje, centenas de sonhos, centenas de objetivos, né? E tudo que a gente discutiu aqui, ele é válido para ser aplicado em tudo que a gente quiser, certo? Então, seja lá qual for o propósito, seja lá qual for o sonho, seja lá qual for o objetivo, quando a gente coloca o foco, quando a gente estabelece uma rotina, nós vamos ter a recompensa. Gente, de uma forma muito simples, é uma questão de a gente se autoconhecer e se treinar para isso. Eu falei durante muitos momentos aqui da questão dos atletas, né, porque é uma classe que a gente consegue ver muito claro como o treinamento ele é eficaz para a vida deles. Então, se um atleta, por exemplo, que inicia o treinamento, ele se coloca naquela rotina, ele segue aquela rotina, ele vai conseguir alcançar o objetivo. Isso no âmbito do esporte, mas tragam esse exemplo para a vida de vocês, né? Seja lá qual for o aspecto que vocês queiram colocar. Se vocês estabelecem um objetivo, se vocês treinam naquele objetivo, se mantêm naquele objetivo, vocês vão conseguir alcançar o resultado. Não é fácil. Não estou dizendo, não estou pintando aqui o mundo colorido, tá? Não é fácil, é cheio de desafios, mas a gente precisa saber que se aquele foco é o nosso, de fato, o objetivo, é o nosso sonho, a gente não pode abandonar isso. Vai vir momentos que a gente vai ficar desmotivado, mas a disciplina vai nos manter naquela linha, e a gente também precisa se manter ativos no processo. Nós não podemos ficar passivos. Tipo, eu tô aqui, deixa a vida me levar. Se a vida levar, meu amigo, normalmente não leva para um lugar bom, tá? Então, nós somos pessoas ativas no nosso processo. Nós somos os principais atores das nossas vidas. Nós somos o protagonista, tá? E o protagonista, ele faz, ele não espera que alguém faça por ele. Então, nós precisamos nos colocar nessa posição. Com isso, eu não estou desconsiderando os momentos de fraqueza, os momentos de dificuldade, porque isso também faz parte do protagonista. Não temos um herói que não tenha sua fraqueza, né?
Inclusive no mundo do cinema e dos quadrinhos, a gente vê isso. Todo herói, ele tem a sua fragilidade. Então, nós temos, sim, nossas fragilidades. E quando a gente busca o autoconhecimento, a gente sabe onde a gente é frágil. E justamente conhecendo onde nós somos frágeis, nós conseguimos controlar melhor a situação, conseguimos contornar melhor a situação. Então, assim, a gente já está chegando aqui às 11 horas, que é basicamente, né, o horário que a gente estabeleceu. O que eu queria, gente, deixar aqui nesta manhã para vocês é semestre novo. Desafio. Vocês chegaram até aqui enquanto muitos desistiram. Vocês já coloquem uma medalha no peito, porque vocês já têm a vitória. Vocês não desistiram, mesmo com o bebezinho chorando, mesmo com o nascimento do bebê, mesmo com o trabalho estressante, mesmo com a família que às vezes não compreende muito bem os nossos objetivos e nem estão nos motivando de forma como nós gostaríamos e precisávamos. Vocês venceram tudo isso. Vocês passaram por tudo isso. É um novo semestre que inicia. Como eu disse no início, para alguns é o último, para alguns é o primeiro, para outros é o meio do percurso. Não importa. Não importa em que nível vocês estejam do processo. O que importa é que vocês estão dentro do processo. O que importa é que vocês continuem nesse processo. Criem o hábito dentro da rotina de vocês de manter o estudo como parte da rotina de vocês. Então, assim, eu ouvi aqui em alguns momentos, eu entendo porque eu também já fui aluna, tá? Às vezes a gente entrega uma atividade atrasada, às vezes a gente chega ali no final, mas não desistam, não desistam. Estabeleçam dentro da rotina de vocês um momento para o estudo, um momento para o conhecimento, porque isso vai fazer de vocês os profissionais que vocês querem ser. Eu sei que aqui ninguém quer ser um profissional medíocre. Ninguém quer ser um profissional mais ou menos. Todo mundo está aqui estudando, se empenhando para ser o melhor. E vocês serão os melhores, se vocês quiserem e colocarem isso como foco e objetivo de vocês. De novo, não é fácil, é árduo, é difícil. Para vocês que estão aqui na educação à distância, eu entendo que existe uma rotina intensa e por isso, inclusive, vem essa modalidade aí para apoiar o sonho de vocês. Antigamente, quando não se tinha educação à distância, as pessoas tinham que ir para a faculdade para poder ter a educação de nível superior. Mas, às vezes, as pessoas precisavam trabalhar também, então não conseguiam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Graças a Deus que a gente tem hoje a educação à distância, onde é possível, mesmo trabalhando, mesmo tendo uma rotina intensa, vocês terem a possibilidade de estudar. Bruna, mas meu dia tem 1000 coisas. Vai ter sempre 1000 coisas, tá, gente? Para uns vai ter mais, para outros vão ter menos. Mas é possível, porque se a gente conseguir colocar a nossa rotina, lembra das palavrinhas que a gente colocou no início? Planejamento, organização, disciplina, foco, motivação. Se a gente conseguir organizar tudo isso no seu lugarzinho, se a gente manter o hábito, a gente vai conseguir. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de um dia de 48 horas. Todo mundo aqui já deve ter pedido isso um dia, hein? Ai, se meu dia tivesse 48 horas, ou se tivesse 25 horas, 1 hora a mais dava tempo. Mentira, não se iludam, tá? Se tivesse 48, vocês iam querer 72. Se tivesse 25, vocês iam querer 26. Nós temos um dia de 24 horas. E com ele é possível nós fazermos tudo. O que a gente precisa é foco, disciplina, planejamento e seguir essa rotina como um hábito. E isso vai levar a gente à vitória. É por isso que eu chamei de tríade da vitória. O foco, a motivação e o hábito leva a gente ao êxito, leva a gente à nossa recompensa, que é aquela coisa que a gente planejou lá no início, a gente alcançar ela no final. Para os que estiverem aí finalizando o curso, provavelmente aí no final desse semestre, vocês vão ver como é satisfatório vocês segurarem o diploma de vocês na mão. Aquele pedaço de papel, porque na verdade é um pedaço de papel, ele significa uma trajetória. Naquelas linhas ali está escrito a história de vocês. Então, assim, toda vez que vier aquela desmotivação, lembra, Janine? Aquela que vem e que abate a gente, lembre que você, permanecendo no seu objetivo, que vocês permanecendo no foco de vocês, vocês vão conseguir o objetivo de vocês, vocês vão encontrar a vitória. Então, assim, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu acho que eu trouxe de forma muito clara, muito tranquila, acho que foi um diálogo muito satisfatório, onde vocês conseguiram também trazer, compartilhar muito, e eu levo também o que vocês trouxeram aqui, tá, gente?
para a minha própria vida, para o meu fazer profissional. De novo, eu não estou pintando aqui um mundo de Alice, onde não vai ter dificuldades, tá? Eu estou pintando justamente que vai ter dificuldades. Se preparem. Para quem está entrando, vai ter dificuldade, você vai querer desistir. Mas se você tem um objetivo claro, se você tem um propósito claro, você siga nesse propósito. Crie rotina, crie hábito, separe o momento do seu estudo, siga aquilo ali. Se isole naquele momento. Desligue todos os estímulos que costumam chegar até você. Se esconda. Vai para um canto onde ninguém te ache. Não consegue estudar em casa? Procura um lugar, procura um amigo. Amigo, você tem um quarto escuro aí para me esconder e estudar? Criem rotina. Sigam a rotina. Vocês vão conseguir. Não é fácil. Vai vir desafios? Vai. Mas a gente vai conseguir. Sabe por quê? O maior desafio foi chegar até aqui. Vocês estão. Vocês venceram até aqui. Todo dia, quando vocês saem diariamente para o dia a dia de vocês vencem porque vocês retornam para casa. Muita gente não retorna. Muita gente fica pelo meio do caminho. Então, a gente está acostumado. Eu sempre brinco que eu vou puxar uma brasa aqui para nossa sardinha, tá? Os brasileiros. Eu falo assim, gente, o brasileiro, ele já é vitorioso todo dia, porque viver num país onde a gente não tem apoio para a educação, onde a gente não tem apoio para o esporte, onde a gente não tem apoio para a saúde, e a gente está aqui entregando, vejam as Olimpíadas, entregando muitos meninos que não tiveram apoio nem patrocínio, entregando medalhas de prata, de bronze, de ouro, vencedores demais. Então, assim, num país onde a gente vive, eu digo, o brasileiro, ele é constantemente vitorioso só por sobreviver. Então, a gente vai conseguir. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, tá? Se a gente desistir do sonho, a gente está desistindo da gente. Quando a gente coloca um sonho, quando a gente coloca uma meta, a gente precisa persegui-la. Persegui-la na força do ódio, nem que seja, mas persegui-la. Porque a gente vai conseguir encontrar a vitória, tá? Então, o meu recado hoje para vocês, nesse início de semestre, é exatamente esse, que vocês continuem, persistam, se unam, se fortaleçam, não deixem que os estímulos negativos externos façam vocês desistirem do sonho de vocês. Vai vir, vai, mas sejam fortes, fortaleçam, busquem apoio, se unam. Os tutores e os professores, eles estão aí justamente para estarem junto com vocês nessa caminhada. E eles estão aí partilhando com vocês. São coautores das histórias de vitória de vocês. Né? Eles estão partilhando junto com vocês. Então, se fortaleçam, se unem e saibam que se vocês se mantiverem nessa linha de foco, motivação, hábito, a vitória, com certeza ela vai vir. Ela vai vir suada, ela vai vir às vezes com gotas de sangue, mas ela vai vir com muita satisfação. E vai ser uma grande felicidade no final desse semestre, no final do curso, vocês estarem lá com a vitória de vocês na mão, tá? Então, muito obrigada, Unopar, por esse espaço que vocês me colocaram aqui, tá? Muito obrigada por estar falando com vocês aqui nesse dia. Eu não falo, de novo, né? Eu sempre falo isso, não falo isso pintando um mundo irreal, porque eu passei por essa dificuldade de graduação, eu passei por essa dificuldade, não foi fácil, 5 anos de graduação, muitas vezes sem transporte para ir para a faculdade, muitas vezes sem uma motivação familiar necessária, mas eu falo aqui, deixo aqui o exemplo, né? Muitos de vocês também já fizeram alguns cursos e já devem estar fazendo aí 2ª, 3ª graduação, e vocês sabem como é satisfatório a gente concluir algo que a gente se propôs a iniciar. Então, concluam, né? Sigam nesse propósito firme, porque a atuação é maravilhosa, tem um gosto ótimo. Desejo sucesso, vitória para cada um de vocês, né? Busquem aí os tutores e professores nos momentos de dificuldade, busquem os colegas de vocês, se fortaleçam, mas não desistam. Muito obrigada a todos, obrigada, Cleise, obrigada, Laís, pelo convite, obrigada ao Unopar, que é uma universidade que está aí constantemente, né? Preocupada com esse aluno, preocupada com essa carreira, preocupada com essa trilha desse aluno que entra aqui cheio de sonhos e que, a depender, né, do que ele se proponha, ele vai conseguir, vai conquistar essa vitória. Assim eu não aguento. A gente convida a Bruna para falar com a gente para o início do semestre, ela ativa gatilhos mentais, ela provoca o nosso estômago, provoca a nossa cabeça, e no final ainda faz uma propaganda dessa, um afago no ego desse, e aí a gente não aguenta mesmo. Bruna, muito obrigada pela manhã, foi uma manhã que passou voando,
porque os temas que você trouxe para nós, e eu falo para nós, me colocando na condição de aluna, que hoje estou aqui, e sou durante, acho que, denunciar a minha idade, já há 39 anos aluna, e eu sei que serei eternamente aluna, né? E 39 não é a idade, tá, gente? Isso é muita tinta no cabelo. 39 de estudante. Então, assim, Bruna, eu só tenho a agradecer pela contribuição que você trouxe hoje. Eu vou abrir a fala para todo mundo, mas eu queria, de imediato, te agradecer. Não só pela contribuição da Bruna profissional, da Bruna que esteve conosco e fez parte desse time fisicamente durante algum tempo, e fará certamente parte desse time para a vida, porque está em nossos corações. Mas obrigada pela leveza e pela objetividade, quando você toca em pontos tão simples e tão importantes. O corre-corre, a agitação, a aceleração da nossa vida, às vezes, fecha os nossos olhos e ouvidos para coisas que são importantíssimas. O ato de nos ouvir, o ato de nos enxergar, o ato de entender quais são os nossos objetivos e o que a gente está fazendo para isso. As palavras que você traz como autoconhecimento e protagonismo, elas batem muito forte em cada um de nós. A gente precisa se conhecer de fato para entender quais são os dias não tão bons, quais são os objetivos maiores, quais são os exercícios prioritários que nós precisamos desenvolver diariamente para alcançar os nossos objetivos. E eu fico aqui muito feliz porque eu vejo que tem alunos, tem tutores, tem colaboradores, todo mundo interessado em entender esse tema. Como é que a gente pode fazer do nosso futuro melhor? Quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de trabalhar dedicadamente na área da educação. Porque quando eu me entendi como pessoa, me entendi como profissional futura, eu sabia que a educação era meu campo. Mas dentro da educação tem uma diversidade de espaços, né? E eu gosto de pensar a educação, eu gosto de planejar a educação. Eu fico ali no back-office, eu fico ali escondidinha, por trás das cortinas, mas eu vibro. E no dia da colação de grau, aquele momento me toma, que por vezes os tutores que me acompanharam na última, sabe, a voz embarga, o coração dispara de tanta emoção. Porque a gente sabe que ali é um momento de consagrar sonhos, construídos às vezes com leveza, mas construídos às vezes com muito esforço, com muita dor. Quando você fala assim, se esconda, não foram poucas as vezes que eu, estudante, me escondi no banheiro para estudar, porque era um lugar de paz. Agora, depois do segundo bebê, o banheiro voltou a ser meu lugar de paz. E a gente descobre dentro da nossa vida, da nossa casa, cantinhos onde a gente pode construir os nossos hábitos de isolamento, de preparo para o futuro. Né? E quando o Gilmar, eu compartilho feliz, eu falo tranquila, porque ele é um blogueiro, né? Quem acompanha sabe. O Gilmar, durante essa pandemia, deu um show de objetivo. Trabalhou super focado para construir o sonho da casa própria, linda, toda espetaculosa, todo trabalhado. E a gente precisa descobrir quais são esses sonhos que nos movem. E esses sonhos, eles encerram e a gente constrói outros sonhos. E assim, o grande segredo de tudo que eu tenho vivido nos meus longos anos de trajetória profissional é que a gente vive com pessoas, né? E quando a gente vive com pessoas, a gente sabe que aquilo que a aluna falou e me tocou fundo, e na hora eu não consegui ver porque eu tive uma interrupção, não sei se foi a Zelita, não sei se foi a Ludmila, não sei se foi a Tânia, que ela falou assim, quando a gente está correndo e alguém diz vai, vai, a gente já não existe, mas a gente encontra uma energia, uma força que a gente não sabe de onde. E todos nós estamos aqui juntos. Todos nós estamos nessa jornada do conhecimento juntos. Então, a gente precisa entender a força que nós temos, tanto para nós, quanto para estimular o colega. Às vezes, ele não está no seu melhor momento. Às vezes, ele está na força da raiva, na força do ódio. A gente precisa ter a palavra, ter o olho sensível, ter a mão amiga, para dizer, vamos, vai passar. Bora que eu te ajudo. Às vezes é só um abraço, às vezes é só uma palavra, às vezes é só um oi, eu tô te vendo, né? Então, exatamente esse, Bruna, foi o tema de ontem do nosso encontro com os tutores. Nós fizemos ontem um encontro rápido, até às 10 e pouca da noite,
para a gente alinhar os últimos detalhezinhos, assim, dizer, vocês são os mediadores, os mais importantes elos entre a instituição e esses alunos que estão aí sonhando com esse objetivo profissional. Então, estejam atentos, sejam cada vez mais humanos, né? E é exatamente isso. E alunos, eu sou a Cleise Fernandes, muitas vezes oculta aqui atrás das paredes administrativas, mas pode ter certeza que eu estou atenta a cada um de vocês, a cada setor. E toda história que chega até os meus ouvidos, elas são assim, marca um ponto da minha trajetória profissional, como a Bruna disse. Cada palavra que chega, cada expressão, cada queixa, cada observação, ela bate forte em algum aspecto e em algum momento a gente constrói estrutura para isso seguir. Então, assim, hoje, Bruna, muito obrigada por ser você, a pessoa que está tocando esses gatilhos mentais. Obrigada a cada uma dessas pessoas que estiveram aqui hoje conosco, sejam multiplicadoras, sejam as pessoas que abram os olhos, que levem a energia, que levem a vibração. Se naquele momento está baixo, levanta a mão, peça ajuda e a gente junto, a gente vai construir. Tá? Foi um prazer, muito obrigada, Bruna. O Cristiano mencionou o Edson, é uma família que está dentro da nossa. Obrigada, Edson, também, vi que ele estava aí no início. Obrigada, tutores, obrigada, Arlene, obrigada, Laís. Eu vi que tem outros colaboradores. Obrigada a cada um de vocês. Mas, alunos, comecemos. Segunda-feira é o nosso primeiro dia de aula. Estejamos todos lá, todos no horário. Vi que uma aluna perguntou que hora a gente começa. A gente começa nos mesmos horários, são 3 horinhas ali com 15 minutos de intervalo. A primeira semana vai ser toda remota, porque a gente está se organizando com uma pesquisa de opinião que a gente